nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Santos patronos, rogai por nós, e o Espírito Santo nos ilumine em mais esse momento de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos então a mais esse vídeo da paideia da restauração em nossa missão. E hoje nós vamos meditar, refletir, estudar sobre a Léxio Divina, que é um exercício que nós fazemos diariamente aqui em nossa missão, e algo que, se nós não meditarmos, não procurar se aprofundar, nós vamos perdendo o gosto, vamos perdendo o sentido, não vamos entendendo o processo. Então, para que você entenda bem direitinho e possa se aprofundar, hoje esse vídeo vai ser sobre o que é a Léxio Divina. A Léxio Divina é uma palavra de origem latina que significa leitura divina. Na tradução para o português, algumas pessoas traduzem como leitura orante da palavra de Deus. Então é aquele momento de oração, mas ao mesmo tempo também de aprofundamento, de leitura. Não é somente uma leitura e não é somente uma oração. São as duas coisas juntas. Nós vamos rezar lendo e ler rezando. A Léxio Divina é uma leitura diferente de um jornal, de uma revista, de um livro secular, porque você vai estar lendo a palavra de Deus. E você já deve ter percebido a importância que a palavra de Deus é na sua vida. Só que a Léxio Divina, irmãos, é uma maneira eficaz, uma prova concreta de que a palavra de Deus não é somente um livro qualquer na sua vida, mas é um livro cotidiano. É um livro que todos os dias você tem que fazer contato e uso dele, você tem que usar a palavra. Não somente guardar na sua bolsa, não somente deixá-la na sua cama. Às vezes nós vamos fazer as pastoral de rua, né? Vocês sabem, e muitos irmãos estão lá e puxam, né, a Bíblia da mochila, a Bíblia da bolsa. Isso é uma coisa boa, mas só que se você não usar a Bíblia, para que ela vai servir? Se você não utilizar essa palavra, de que vale ter essa palavra? Então aqui na Toca de Assis, irmãos, nós queremos ensinar vocês a usarem a Bíblia todos os dias, como um alimento, como uma refeição, ao alimento da sua alma. E para isso que nós apresentamos a você a Léxio Divina. Eu tenho aqui uma folha, né? Que se vocês não receberam, peça a um dos irmãos, que contém 4 perguntas para ajudar você a fazer a Léxio Divina. Só que só essa folhinha também não é o suficiente, tem que ter esse vídeo explicando e aprofundando o porquê da Léxio Divina. E a pergunta que nós continuamos é: por que fazer a Léxio Divina? Por que vocês, a Toca de Assis, coloca que vocês façam a Léxio Divina todos os dias? Por quê, irmãos? Porque aqui vocês entenderam que não é um albergue, não é uma casa uai, não é um centro pop. Aqui é uma casa religiosa, como nós vimos já em outros vídeos da Paideia. Então, por ser uma casa religiosa, precisa ser coerente com a vida de oração. Nós, da Toca de Assis, acreditamos que se não for através da oração, se você não tiver uma experiência com Deus, dificilmente você vai ter uma restauração, uma recuperação eficaz. Uma recuperação eficiente que vai prolongar também com a sua saída da Toca de Assis. Então aqui nós queremos ensinar a você que através desse encontro com a palavra de Deus, você vai mudar de vida. Então para que fazer a Léxio Divina, irmão? Para que realmente Jesus possa endireitar a sua vida. Para que Jesus verdadeiramente possa mudar. Jesus verdadeiramente possa transformar. Não basta somente você ser acolhido numa casa da Toca de Assis, você ser acolhido numa casa de recuperação, num albergue, porque se você somente for acolhido, você vai talvez até terminar o seu processo, mas se você não for transformado, o que vai acontecer? Você vai voltar de novo para a estaca 0, ou para a estaca 10, para a estaca sei lá de onde. E a Léxio Divina é um dos momentos mais importantes para você realmente mudar a sua vida, mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de olhar o mundo. A palavra de Deus tem esse poder, irmão, para transformar a sua vida. Mas se você não se abrir à palavra de Deus, dificilmente você vai conseguir.
Se você realmente não abrir a sua boca, não aprofundar, não abrir o seu coração, não abrir a sua mente, a palavra não vai penetrar. É como aquela parábola do semeador que joga a semente, umas caem na beira do caminho, outra num terreno pedregoso e a outra entre espinhos. O que isso significa? A palavra não cresce, ela é sufocada. A palavra ali que cai na beira do caminho, vem um passarinho e já tira. Então, irmãos, o exercício de fazer diariamente a Lexio Divina é muito importante nessa missão. Se você não fizer a Lexio Divina diariamente, você não vai estar fazendo o processo de transformação da sua vida. Então, às vezes vem lá, né, o indivíduo vai lá na Lexio Divina, fica com o braço cruzado, fica dormindo, né, fica com aquela indisposição, nem leva a Bíblia para fazer a Lexio Divina. Você acha que a pessoa está querendo aprender alguma coisa quando ela faz isso? Não se esforça para realmente deixar que a palavra vá penetrando o seu coração. Então tem que tomar vergonha na cara, irmão. E tem que buscar realmente querer algo de mudança, algo de transformação. É preciso lá pegar a sua Bíblia, ler. Irmão, eu tenho problema de leitura, mas leva, vai tentando, vai insistindo, que uma hora a graça vai acontecer. Tem problema de leitura, irmão, não consigo enxergar direito. Vai buscar um óculos. Busca. Se alguém oferecer para você um emprego de 5 mil reais, mas que você tem que aprender a ler, você tem que ler aquilo ali, eu duvido que você não vai correr atrás. Então por que para ler a palavra de Deus a gente não corre atrás, não tem esse esforço? Porque a Toca de Assis tem muitas coisas para oferecer, tem essa liberdade. E quanto mais você se interessar, você buscar, mais mudança você vai ter na sua vida. Então, por que fazer a Lexio Divina? Porque vai mudar a sua vida. Porque vai transformar aquilo que precisa ser transformado no seu coração. Então, a Lexio Divina é aquele ponto de transformação. Então, vamos ali, ó, as 4 perguntinhas, vocês estão vendo aqui. Vamos repassar as 4 perguntas para você aprender a fazer a Lexio Divina. Para você entender que a Lexio Divina não é só algo que toda casa tem que fazer. Isso aí vocês têm a dificuldade também. Que às vezes quando é um religioso, vocês vai e falam, todo mundo participa bonitinho. Mas às vezes quando é só um acolhido, ninguém vai. Aí fica já aquela morrinha, não quero fazer, o outro não vai fazer, fica todo mundo mudo. Vocês têm que entender que a Lexio Divina é individual, é para a sua vida, é para a sua caminhada. É você que tem que buscar. Se você tem que sair um dia mais cedo, você tem que acordar mais cedo, já pegar a palavra, ler e refletir no seu coração. Primeira pergunta, qual é a história que o texto está falando? Então, o que significa essa pergunta? Pense no sentido literal do texto, para quem a palavra está se dirigindo naquele tempo e qual o contexto que está inserido, que o escrito está inserido. Então, para você entender a mensagem da palavra, a primeira coisa é você entender o que o texto está falando em si. Se Jesus está chamando os fariseus de raça de víboras, de povo de coração duro, insensato, você tem que entender que Jesus está falando com os fariseus, é o sentido literal. Então, quando você lê, o que Jesus está falando? É uma parábola? O que é uma parábola? É uma história. Parábola do filho pródigo. É importante você primeiro ficar no texto em si. Jesus está falando uma exortação. Ai de vós que amais o dinheiro. O outro texto está falando de Jesus rezando no Monte Tabor. Então, olha, o texto está falando de uma passagem contando a história de Jesus. Primeira coisa que você tem que fazer é mergulhar na leitura. Você nunca vai entender o que Deus está falando com você se você não entender o que Deus está falando no texto primeiro. Entendeu? Então, a primeira pergunta que você tem que fazer para você mesmo é o que é a história, o que o texto está falando. Para você conseguir entender realmente o que a palavra está. Quando você fizer essa distinção, o que Jesus, para quem Jesus está falando para o fariseu, para o discípulo, alguém está contando uma história, vai ajudar você a entrar na segunda pergunta. Segunda pergunta é, o que mais me chamou a atenção? Qual foi o versículo, frase, imagem ou palavra que ficou gravado em sua mente? Elenque isso e a chame de palavra semente. Então, esse é um ponto X. Se você não entender o que o texto está falando em si, você jamais vai conseguir tirar a sua palavra semente. O que é a palavra semente? É a palavra que mais lhe chamou a sua atenção. E por que esse nome semente? Porque é como uma semente.
Nenhuma árvore já cresce pronta. Toda árvore nasce de uma semente. Você pode até comprar a árvore já com a mudinha, mas ela veio de uma semente. Então isso é a palavra semente, é aquele versículo, é aquela frase, aquela imagem, a imagem, Jesus chorou. Então essa palavra me chamou a atenção. Aí você agarra essa palavra, que vai ser a sua semente. E se você não cuidar dessa semente, ela vai morrer. Lembra a passagem que eu falei da parábola do semeador? Se você não olhar para essa semente com carinho, vai vir um passarinho e vai roubar ela. Que Jesus falou que esse passarinho significa o demônio, que vem para nos tirar a palavra, para nos dispersar, para tirar a atenção da palavra. Então é uma semente que você tem que cuidar para que ela produza fruto de conversão na sua vida. Por isso que é a palavra semente. É a palavra que mais chamou a sua atenção e que vai produzir frutos de conversão para a sua vida. Essa é a palavra semente, que tem que ser regada, plantada, que vai ser adubada. Então você, do primeiro passo para o segundo, é algo natural. Se você ficar lendo a palavra sem chamar a sua atenção, vai acontecer duas coisas se você ficar lendo. Primeira coisa, vai aparecer a palavra semente, de tanto você ler, de tanto você assistir, porque nós acreditamos que o Espírito Santo fala e a palavra de Deus. Se não aparecer, pelo menos você vai ter decorado o que está escrito lá em Lucas, capítulo 9, versículo do 1 a 8. Você vai ter decorado de tanto que você leu. Então você não vai perder tempo. Você vai perder tempo quando você fica lá na rua, papeando, você acorda, fica lá tomando cachaça, fumando. Isso que você está perdendo tempo. Agora aqui, você lê na palavra 10 vezes, você vai estar perdendo seu tempo? Não vai. Então aqui, todos os dias, você pegar a palavra é um exercício de disciplina, irmão. É um exercício de ascese. Aqui você vai aprender a restaurar no seu coração a disciplina. A gente sabe que na rua não tem regra, não tem disciplina, e a gente sabe que você sente falta disso. O seu corpo sente falta disso. A sua mente sente falta disso. Só que se você não lutar, você não transformar isso, você vai voltar a fazer a mesma coisa passada. E você está aqui na toca para quê? Não é para ser um homem novo? Então você tem que fazer, irmãozinho. Você tem que buscar, você tem que sair de si, você tem que levantar cedo, tem que ir lá pegar a sua Bíblia, tem que ir lá pegar o seu caderno, escrever. Você tem que se esforçar, meu amado. Senão, o vício, o homem velho não vai sair de você. O homem velho está querendo ficar. Você está entendendo? Então é importante levar o seu caderno. Para que levar o seu caderno? Anota a palavra semente, se esforça. Tira essa preguiça espiritual, isso chama preguiça espiritual. Você tem que renunciar a essa preguiça espiritual. Se você ficar preguiçoso, você vai recair, você vai voltar para o homem velho. Aí chega na Plexo Divina, todo mundo fala e você fica lá com a boca murcha. Mas para falar besteira, você fala. Para falar da vida dos outros, falar mal dos outros, você fala. Mas para falar da palavra de Deus, você fica com a boca murcha. Então presta atenção, irmão. Você não está aqui para mudar, você não está aqui para se esforçar, então fala. Nem que você fala, repete, a palavra que chamou a atenção foi isso, e pronto. Mas tem que falar para o seu bem, irmão. Não é que você tem que falar por obrigação. Você tem que falar por causa do seu bem, para você mudar. Nós estamos dando a receita para você, irmão. Se você não cumprir essa receita, como é que você vai fazer o seu processo de restauração? Então tem que falar, tem que abrir a boca. Quando você fala, a palavra vai encarnando, a palavra vai agindo, o Espírito Santo vai agindo. Irmão, eu não estou com vontade de falar. Se esforça, irmão. Se esforça. Escreve lá no seu caderno, não estou com palavra, mas pega lá. Aí quando você faz isso, você vai fortificando a sua vontade. A sua vontade vai sendo mais firme. E quando vier a vontade de fazer o vício, a vontade de cair, você vai conseguir ter mais firmeza, mais vontade para cumprir. Agora, se nem na hora da Lex você fica lá sentado como um cone, como é que você vai fazer a sua restauração? Tá entendendo, meu amado? Tem que se esforçar, pega o caderno, escreve. O que eu vou escrever no caderno? Escreve a sua palavra semente. Escreve lá. Deixa a sua memória agir, a sua imaginação. Minha palavra semente é essa. Comece com isso, a palavra semente que mais chamou a sua atenção. Para ficar gravada na sua memória. E aí você escreve a semente para ajudar a sua memória. Porque a gente sabe que a tentação, a dificuldade, é a memória que vai nos chamando, né? A memória das coisas ruins. Então, como que você vai preencher a memória com coisas boas? É escrevendo, é colocando a palavra semente. Escreve no seu caderno, minha semente foi essa, Jesus chorou.
Depois, o terceiro ponto é: como posso colocar isto na minha vida hoje? Terceira pergunta. Então, aqui que está o ponto X, a virada. Comece a fazer perguntas a essa palavra semente. Por que você escolheu ela? O que essa palavra está querendo te dizer? Quais são os seus sentimentos ao ler isso? Eu sinto alegria. Sentimento, se você conseguir escrever o sentimento que você está tendo ao fazer essa oração, meu amigo, você já vai ter dado um passo enorme para fazer a sua transformação. Se uma pessoa, um irmãozinho, vem aqui da rua, estava todo estourado, todo estrupiado, nas trevas, e começa a rezar, e quando ele fazia Alex, ele consegue escrever o que ele está sentindo com aquela palavra, meu irmão, você já deu um passo abissal, de abismo. Se ele falar, hoje eu sinto alegria porque Jesus fala que veio para os pecadores, para os pobres, e eu me sinto acolhido por Jesus. Eu me sinto alegre. Se você fizer isso, meu amado, você vai ter dado um salto de qualidade na sua vida. Está entendendo? Como está a sua vida hoje? O que essa semente pode lhe ajudar em sua vida? Então, essa pergunta 3 é a arte de fazer perguntas. Você vai começar a fazer perguntas para a palavra semente. Se você escolheu a semente, Jesus chorou. Você começa a perguntar ali, por que Jesus chorou? Como que era Jesus chorando? Você pode fazer pergunta tosca? Pode fazer. Como que era a lágrima de Jesus? Será que era igual a nossa? Faz perguntas. Vai deixando o Espírito Santo fluir na sua mente, irmão. Vai deixando o Espírito Santo restaurar a sua memória, a sua inteligência, a sua vontade. Vai deixando o Espírito Santo transformar a sua vida. É isso que vai transformar a sua vida, irmão. Não vai descer o arcanjo Miguel, o anjo do céu, botar a mão na sua cabeça e falar, fulano, ciclano, beltrano, você mudou de vida agora, amém. Não, isso não vai acontecer, irmão. É um processo de parto. É um processo de transformação. Quando vem o parto da criança, vem a semente no ventre da mulher e ali aquela semente vai germinando, aquele sêmen vai produzindo uma vida e dentro dos 9 meses a semente, a criança vai se desenvolvendo, vai criando. Pode acontecer o aborto, pode acontecer a rejeição, mas se nós estamos aqui é porque nós vencemos e nós nascemos, e assim também é a semente, assim também é a vida nova, assim também é a palavra de Deus, até que chega um momento que nasce, que vem a vida, que você veio à vida, e você está aqui hoje, ouvindo esse vídeo, ouvindo a minha palavra. E assim é o seu processo de vida nova, irmão. Quando você está lá fazendo a Alex Divina, é esse processo de parto, que você vai perguntando, você vai se refletindo, vai falar, mas por que Jesus chorou? O que Jesus estava sentindo quando estava chorando? E aí você faz perguntas para você mesmo, porque eu também tenho vontade de chorar hoje, porque eu amanheci com uma vontade de chorar. Isso é a sua vida nova, irmão. Isso é a sua caminhada para ser um homem de Deus, um homem restaurado, que as pessoas quando olhar para você vai falar, nossa fulano, você está até lendo a Bíblia todo dia agora, mas não é lendo a Bíblia porque você quer dar sermão para o outro, porque você quer dizer que você é o cara, o tal, o pastor, o presbítero, o padre, o missionário. Não, você está lendo a Bíblia porque você está rezando com a Bíblia. Porque você está escutando que aquela Bíblia se tornou um alimento útil para a sua vida. Entende? E aí você vai escrevendo, fazendo perguntas. Como posso colocar isso na minha vida hoje? Jesus chorou, então eu também chorando. Então quer dizer que faz parte da minha vida chorar. Então Jesus hoje me consola. Olha que bonita a reflexão. Jesus hoje me dá ânimo, porque ele também chorou, então eu também estou chorando. Então Jesus, eu sinto hoje a palavra vir me consolando. Olha que meditação bonita. Aí você parte para a quarta pergunta. Qual aprendizado essa palavra me ensina na minha ressocialização? O que fica de lição na sua vida com essa palavra? O que você vai levar para fora da toca de Assis de ensinamento desta semente? O que ela pode lhe ajudar em uma nova atitude? Como essa palavra te ajuda a ser um homem novo? Qual o seu propósito para hoje? Então é a palavra da ressocialização. Aqui a gente pode elencar ela como a semente de ressocialização. A semente da vida nova. Você projeta. Então, por exemplo, nós estamos aqui usando essa semente. Jesus chorou. Puxa, então na minha ressocialização quer dizer que quando eu chorar, quando eu estiver fora da toca de Assis,
Eu não devo me desesperar, porque se aqui na toca está difícil e eu estou cheio de cuidados de Deus, uma casa com irmãos religiosos rezando, lá fora vai ser mais difícil. Então quando eu chorar lá fora, eu não devo me desesperar. E mais, quando eu ver alguém chorando lá fora, eu vou poder ajudar essa pessoa, eu vou poder falar dessa pessoa que eu também chorei, Jesus também chorou e essa pessoa está chorando, mas que vai passar. Então a semente da minha ressocialização é preciso derramar lágrimas para nascer um homem novo. Olha que bonito. Essa é a semente da ressocialização, que fica de lição com essa palavra. Escreve no seu caderno. Eu sei que é difícil, mas você precisa tentar, irmão. Você precisa dar um passo, irmão. Se aprofundar. A palavra de Deus tem essa potência, essa função de transformar a sua vida. E feliz o homem que consegue entender isso para a sua caminhada de vida nova. Quando chegar no outro dia da Alex Divina de manhã, ele vai ser o primeiro a estar lá na sala. Quando bater o sino, ele vai estar lá, não vai ficar fazendo murrinha, não vai ficar enrolando, não vai ficar arrumando desculpa para não poder estar lá. Ele vai ser o primeiro, por quê? Porque ali ele vai ouvir Deus falar, ele não vai ouvir o irmão Vaticano, o irmão Galileu, o irmão fulano, Rariel falar. Ele vai ouvir Jesus na palavra. Independentemente de quem está conduzindo a palavra, mas você vai ouvir essa palavra. E outra coisa, irmãos, preste atenção, quando você for partilhar, não use a terceira pessoa do plural, fala nós, porque nós choramos, porque todos nós devemos ter o coração para chorar. Não é nós, fala eu, tem que falar a primeira pessoa do singular, eu, porque sabe o que atrapalha a Alex Divina? É vocês mesmo, que fica um mandando recado pro outro, um falando do outro, um querendo jogar farpa no outro. Vocês têm que ter maturidade, pô. Parece um monte de criança mimada, um querendo jogar farpa um querendo mandar mensagem, jogar verde na vida do outro. Não, pô. É para rezar, é o seu momento com Deus. E se o outro jogar farpa para você, se o outro jogar verde para você, seja um homem de Deus e não retribui. Jesus não fala, não paguei mal com mal, nem ofensa com ofensa. Se fizer isso, que mérito tereis? Faça a sua meditação, fala eu entendi isso na minha vida, eu preciso aprender na minha caminhada, e isso não só na Lex Divina, mas todas as rodas de conversa, porque senão fica sem graça, mas vocês mesmo que destrói, vocês mesmo que não têm a capacidade, se você tem alguma dificuldade com a pessoa, chama no particular e conversa na humildade. Falou fulano, parece que você está me tirando, você está com alguma dificuldade comigo, eu fiz alguma coisa para você? Não fica ali jogando verde ali. Chama no particular, pô. Senão os ambientes vai ficando pesado. Aí ninguém tem mais vontade de ir. Nem os religiosos têm vontade de ir. Porque fica aquela coisa ali, um falando... Não, pô. Fala eu entendi isso na minha história, na minha caminhada. E aí você vai fazer o seu processo de restauração. É você que entrou aqui para restaurar, não foi o outro. O outro problema é dele. Resolve o seu problema primeiro, irmão. Tá entendendo? Alex Divina tem esse poder de restaurar o meu coração. Você quer ajudar o seu irmão? Restaura a sua vida. Se você restaurar a sua vida, você já vai ajudar muita gente. Se você fizer a sua Alex Divina bem feita, já vai ajudar muitas pessoas, muitos irmãos. E o nosso sonho é que você aprenda a fazer a Alex de uma maneira tão bonita, tão gostosa, que quando você sair da toca restaurado, você vai fazer a Alex na sua casa. Você vai acordar de manhã, quem sabe você vai estar com a sua esposa, você vai estar com seus filhos, você vai levantar de manhã, vai pegar a sua Bíblia que está lá do lado da sua cama e vai ler, vai fazer oração, vai fazer Alex. Esse é o sonho que nós temos como irmão da toca. Que você aprenda a fazer Alex fora da toca. E se você fazer isso, é um sinal de que você está entendendo o que é a palavra de Deus, você está entendendo o que é a Bíblia, você está entendendo o que é a colocação. Porque às vezes o cara está lá na rua, claro, né? Deus fala, mas o cara está lá na rua cheio de vício, cheio de droga, aí tira a palavra e eu vou pregar para vocês. Ué? Eu vou falar de Deus para você. Claro, você pode falar, Deus pode agir, não tem isso. Mas olha a consciência, o cara está lá nas trevas, o cara está lá, não consegue nem ajeitar a própria vida, vai fazer o quê? Quer dizer, o cara não tem uma consciência de sinceridade consigo mesmo. Aprenda a usar essa palavra. Aprenda a viver verdadeiramente essa palavra, irmão. Porque se você aprender, você vai mudar de vida. Irmão, nós somos pecadores. Eu creio nisso, eu sei disso. Talvez eu sou o primeiro de todos os pecadores.
Mas eu me esforço para viver a palavra na minha vida. E a Lexio Divina, e é por isso que nós estamos aqui, por isso que eu estou aqui falando para vocês, irmãos. Para que realmente a palavra saia do papel e entre em carne na nossa vida. Mas para acontecer isso, é preciso seguir os passos que nós ensinamos a vocês. Por isso que na ausência dos religiosos, irmãos, façam a Lexio Divina bem feita, irmãos. Não fica dando migué. Se tiver só um ou dois, senta lá você e faz a Lexio. Pega você o seu caderno e faz lá, escreve e reflita e amém. Tá entendendo? Porque esse é o ensinamento que nós queremos dar para você. Esse é o aprendizado que você tem que ter aqui na Toca de Assis. Por isso, irmãos, finalizando então essa aula da Paideia, pega aí o papel, uma caneta ou o seu caderno e escreva essas 3 perguntas agora para que você possa responder e depois entregar para mim, tá bom? Ou para um dos religiosos. Primeira pergunta, anote aí. O que é a palavra semente e para que serve? Interrogação. Primeira pergunta. O que é a palavra semente e para que serve? São 2 perguntas em uma só, né? O que é a palavra semente e para que serve? Interrogação. Segunda pergunta. Por que é importante fazer a Lexio Divina pela manhã? Interrogação. Por que é importante fazer a Lexio Divina pela manhã? Por que é importante fazer a Lexio Divina pela manhã? E a terceira, como a Lexio Divina vai me ajudar em minha ressocialização? É difícil escrever essa palavra, né? Mas é bom vocês aprenderem a escrever. Como a Lexio Divina vai me ajudar em minha ressocialização? Como a Lexio Divina vai me ajudar em minha ressocialização? Se alguém não souber escrever, nesse textinho aqui, nessa folhinha, tem escrito aí a palavra ressocialização. Você pega e copia. Amém, irmãos? Então, vocês podem já fazer agora essa resposta e entregar ela o mais breve possível para mim. Amém? Então, que o Espírito Santo nos dê essa luz, nos dê essa força, para que possamos aprender a rezar com a palavra aqui na Toca de Assis. A palavra vai transformar a nossa vida, vai transformar o nosso coração, para que assim a palavra venha nos fazer homens novos restaurados. Amém? Deus os abençoe, nos ilumine, com o orvalho do céu e a fecundidade da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela atenção, irmãos.